Na época, minha mãe achava que ia pra Recife pra voltar com meu pai, pra ficar lá. Eles, a princípio, não iam morar juntos. Ele arrumou um apartamento lá pra gente, montou pra minha mãe, pra mim e pro meu irmão. A gente se matriculou na escola, foi tudo e tal. Eu acho que a minha mãe achava que ia ficar com ele de novo, sabe? Que era uma chance de voltar. Mas aí no meio do caminho tinha uma outra mulher na vida já do meu pai, que ele já tava com outra mulher. Então eu lembro que a minha mãe passou 3 meses, a gente estava na escola, tá lá, passou 3 meses e tal, acho que ela entendeu a situação, não lembro, e pegou a gente e voltou pro Rio. Foi meio fugido, sabe? Não avisou que ia voltar nem nada, arrumou o caminhão de mudança e voltamos. Foi assim, rápido, ligeiro, sem falar com meu pai. Até os meus 15 anos, mais ou menos, ele vinha com frequência pro Rio de Janeiro, por causa do trabalho dele. Então, de 15 em 15 dias, ele arrumava uma coisa pra fazer aqui e vinha. Então, a gente tinha esse contato com ele, mesmo ele morando em Recife, dele vir pra cá. Como teve essa coisa da separação, da minha mãe ter sido enganada, a gente ficou muito do lado da minha mãe, sabe? Eu e meu irmão, então a gente tomou muitas dores. Então, a gente achava realmente que meu pai tinha sido um grande filho da puta e... Então, a gente tinha uma dificuldade até de lidar com ele, assim, era complicado de estar ali com ele, sabe? Porque a gente se sentiu muito traído também, sabe? Eu não sei qual era a verdade, se ele tinha prometido que ia ficar com a minha mãe, ou se a minha mãe já sabia que ele tinha uma outra mulher lá, mas eu sei que a gente, no meio do caminho, a gente ficou muito do lado da minha mãe, então a gente negou muito essa coisa de estar com meu pai também, sabe? Então, o meu contato com meu pai era assim, ele ia buscar a gente às vezes, mas para passar o dia com a gente, mas era como se, se eu saísse com ele e tivesse curtindo estar com ele, era como se eu estivesse traindo a minha mãe, sabe? Então, estar com meu pai era mais que uma obrigação. Tá bom, eu tenho que estar com meu pai, não sei o quê. Mas se eu chegasse em casa e falasse pra minha mãe, a gente foi pra Petrópolis, foi ótimo, a gente fez isso, passeou, andou de skate no aterro do Flamengo, deu comida pros pombos no Largo do Machado e tal. Se chegasse feliz assim em casa, eu lembro que era uma coisa difícil de falar com a minha mãe que tinha sido legal. Então a gente já chegava, eu lembro de já chegar assim com a cara fechada, achando que tinha sido um saco o dia. Já falava pra minha mãe que, ai, que saco tá com meu pai, sabe? Mas no fundo nem era isso, mas parecia que eu tinha eu tinha que ter uma certa cumplicidade com a minha mãe. E se eu achasse legal sair com meu pai, era como se eu estivesse traindo a minha mãe, sabe? Porque até então eu achava que não, como é que pode? Por mais que a minha mãe tivesse falado mal dele, que ele era um escroto, filho da puta, eu achava que ele tinha desistido da gente, sabe? Por mais que ela quisesse falar mal dele, não sei o que, afastada, eu achava que, mesmo assim, que ele tinha sido um covarde de desistir da gente. Que apesar de ter toda a dificuldade, eu achava muito que ele tinha desistido mesmo, sabe? Desistiu dos filhos, porque por mais que todo mundo falasse que meu pai era isso, que era aquilo outro, eu achava que ele também tinha uma postura errada, porque não tentava conversar com a gente, não tentava se aproximar, sabe? Depois, fazendo terapia, não sei o que eu quis resgatar e ouvir também o lado dele. Então, é engraçado que depois de 11 anos que eu não via, quando eu cheguei lá no aeroporto, era normal, era meu pai, sabe? Era a mesma coisa que 11 anos atrás. Era meu pai, tava ali. Oi, pai, tudo bem? Tudo, não sei o quê. Eu fui pra casa, normal, aí acho que tive a primeira conversa de adulto, assim, com meu pai mesmo, sabe? Já mulher, de falar com ele. E dele falar as coisas, de como tinha sido essa coisa difícil, que ele tinha separado da mulher, que não tinha separado dos filhos, e que sempre estava presente, que era um pai presente, que queria estar com a gente. Mas... E conheci minhas irmãs já grandes. E é estranho, porque apesar de tanto tempo, tanta distância, tanto buraco, tanta coisa, eu tava ali com meu pai, sabe? Era o meu pai. Como se fosse o pai da última vez que eu vi, quando eu tinha 15 anos. Era a mesma coisa. Então é engraçado porque eu tive uma mãe muito maravilhosa, sabe? Assim,
de eu bebezinha até, sei lá, a minha adolescência toda. Minha mãe era tudo, assim, pra mim, sabe? Então, eu lembro do quanto ela era carinhosa, do quanto ela era cuidadosa, de tudo isso. Então, eu tive realmente uma mãe muito maravilhosa. Mas eu lembro também que essa mãe maravilhosa falava muito mal do meu pai. Então, eu cresci com esse ódio do meu pai. Então, quando eu comecei a ter consciência, olhando pra trás agora, eu vejo que ela, ela, ela atrapalhou muito nessa relação com meu pai. Se ela tivesse percebido que meu pai não deu certo com ela como homem e que isso não interferiria ele como pai, podia ter sido tão mais saudável, sabe? A vida toda. Não precisaria ter esse buraco que eu tenho, sabe? De não ter essa presença. E agora não tá falando nem com ela, nem falando com meu irmão, sabe? Que eu acho que até. Que eu sinto muita falta, sabe? É. Acho que isso foi. Olhando assim pra trás, tive uma mãe ótima num tempo, mas depois, quando eu comecei a ter consciência das coisas e correr atrás e querer me entender, meu comportamento no mundo, e quando eu entrei na terapia e tudo, eu vi que pra eu conseguir caminhar, eu tinha que dar uma cortada, sabe? E cortar minha mãe na minha vida foi muito complicado. Mas eu tentei explicar mil vezes pra ela o que tinha acontecido, mas ela não acha que tá errado, ela não acha que fez nada errado, ela acha que fez o melhor que ela pôde. Ela não acha que ela teve nenhuma influência da gente odiar meu pai. Ela acha que não teve nenhuma influência. A coisa assim que eu mais tenho medo na vida é que eu falo, eu sofro, eu vivi isso, mas é ter um filho e um dia, se eu vier me separar, fazer a mesma coisa. Isso assim pra mim vai ser a pior, sabe? Porque eu falo aqui o tanto quanto eu sofri, mas caraca, imagina se eu caso, se o cara é um filho da puta comigo, ou seja o que for, e eu uso o meu filho contra o marido. Esse acho que é o meu maior pânico da vida. É isso. Então acho que a coisa que eu mais me preocupo hoje, que me influencia, assim, é de se um dia não der certo com quem eu tô, de não usar meu filho nisso, sabe? De não usar ele como um fantoche, sabe? É o que eu tenho mais medo, eu acho. Eu gostaria se pudesse voltar atrás, pai. Tenta, liga sempre, fica mais presente, fala que você sacaneou a minha mãe, mas que você ama a gente, sabe? Eu acho que eu ia falar pra ele, não desiste, fica mais próximo, fica junto, sabe? Eu acho que eu ia pedir pra ele estar mais junto. Mesmo se a gente passasse o dia inteiro como a gente passava, de cara amarrada, assim, fechado, sabe? Porque a gente passava assim, como se estivesse odiando, sabe? Tudo que ele falava a gente dava fora, qualquer coisa que ele falava a gente dava fora, dava fora, dava fora. Eu pedi pra ele continuar encontrando com a gente, mesmo a gente dando fora, mesmo a gente estando sendo chato, mesmo a gente xingando ele, mesmo a gente batendo o telefone na cara dele, eu ia pedir pra ele ficar continuando, continuando, continuando.